A China ratificou neste sábado o acordo histórico sobre o clima alcançado em Paris em dezembro passado. A informação é da agência Xinhua. O gigante asiático produz mais de 70% de sua energia a partir do carbono e é responsável por cerca de 24% das emissões mundiais de CO2. Esses números fazem do país o mais poluente do mundo. Para entrar em vigor, o acordo deve ser ratificado por pelo menos 55 dos 175 países que o assinaram oficialmente em abril do ano passado na cidade de Nova York. Até agora, apenas 23 nações ratificaram o acordo segundo os procedimentos legislativos. Estados Unidos e China, os dois países que mais poluem o planeta, anunciaram neste sábado em Hangzhou a ratificação do histórico Acordo de Paris. A ação pode acelerar a entrada em vigor do acordo que pretende limitar o aquecimento global. Em uma cerimônia com o colega Xi Jinping na cidade chinesa, onde a cúpula do G20 será realizada, os dois líderes entregaram ao secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, os documentos que oficializam a ratificação. O acordo tem o objetivo de limitar o aumento da temperatura global a um máximo de 2 graus centígrados em relação aos níveis pré-industriais. Para que entre em vigor em 2020, como está previsto, pelo menos 55 países que representem 55% das emissões mundiais precisam ratificá-lo. Juntos, Estados Unidos e China representam 40% das emissões de CO2. Até agora, 24 países ratificaram o acordo, mas em sua maioria são nações que representam apenas uma pequena parte das emissões. Segundo a Casa Branca, Obama vai aproveitar o G20 para encorajar outros países, principalmente a Índia, a ratificar o tratado. O encontro reúne países industrializados e emergentes, entre eles o Brasil. Você acabou de assistir mais uma notícia sobre o avanço da nova ordem mundial, pois dentro do acordo sobre o clima está o decreto dominical que é um sinal da besta. Agora assiste esses vídeos para entender mais sobre o assunto. Para o noticiário internacional, no Vaticano, a preocupação é com o clima. Deveria ser uma preocupação no mundo todo, né? Papa Francisco agora entrou nessa briga. Vamos conversar com o Renato Machado. Oi, Renato, bom dia. E o Papa foi duro, foi incisivo com os políticos, né? Sim, foi. Bom dia a todos. O Papa Francisco tem urgência em diminuir o aquecimento e salvar o planeta. Ontem, o Papa se reuniu com 65 governadores e prefeitos do mundo inteiro, inclusive do Brasil. O Papa disse que é preciso recuperar a consciência ecológica e avisou aos políticos que essa é a última chance para se chegar a um acordo. No mês passado, o Papa já tinha exposto a preocupação dele com o meio ambiente numa encíclica. O documento assinado no Vaticano vai ser levado para a Conferência da ONU em Paris. O Papa, sob a bandeira da defesa ao meio ambiente, tem ido de encontro a todos os reis da terra. Tem dado conselhos de como superar a crise financeira e tem se colocado em favor da família, promovendo o Dia da Família, que seria a guarda do domingo, tentando assim implantar a ideia que se deve promover um dia de descanso para todo o planeta. Os carros devem parar de poluir, as fábricas devem fechar suas portas e com isso colocar um dia em que o mundo faz uma parada para que não polua o meio ambiente. Ao mesmo tempo, ele vê como uma solução para que as famílias estejam juntas nesse dia. Também com a intenção de unificar a moeda e o funcionamento dos bancos de maneira que globalize toda a economia de forma mundial, o domingo viria como o elo em que faria com que todos trabalhassem para conseguir o mesmo resultado também na economia mundial. Ele fala que essa é a última chance. Satanás também opera por meio dos elementos a fim de enceleirar sua messe de almas desprevenidas. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto o permite Deus. Quando lhe foi permitido afligir a Jó,
quão rapidamente rebanhos e gado, servos, casas, filhos foram assolados, seguindo-se em um momento uma desgraça a outra. É Deus que protege as suas criaturas, guardando-as do poder do destruidor. Mas o mundo cristão mostrou desdém pela lei de Jeová, e o Senhor fará exatamente o que declarou que faria. Retirará suas bênçãos da terra, removendo o seu cuidado protetor dos que se estão rebelando contra sua lei e ensinando e forçando outros a fazerem o mesmo. Satanás exerce domínio sobre todos os que Deus não guarda especialmente. Ajudará e fará prosperar alguns, a fim de favorecer os seus próprios intuitos. Trará calamidade sobre outros e levará os homens a crer que é Deus que os aflige. Ao mesmo tempo em que aparece aos filhos dos homens como o grande médico que pode curar todas as enfermidades, trará moléstias e desgraças até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Mesmo agora está ele em atividade. Nos acidentes e calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, em toda parte e sob milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Destrói a seara que está a madurar e seguem-se fome, angústia. Comunica ao ar infecção mortal e milhares perecem pela pestilência. Estas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. A destruição será tanto sobre o homem como sobre os animais. A terra pranteia e se murcha. Enfraquecem os mais altos dos povos. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Isaías capítulo 24, versos 4 e 5. E então o grande enganador persuadirá os homens de que os que servem a Deus estão motivando esses males. A classe que provocou o descontentamento do céu atribuirá todas as suas inquietações àqueles cuja obediência aos mandamentos de Deus é perpétua reprovação aos transgressores. Declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical, que este pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta, e que os que apresentam os requisitos do quarto mandamento, destruindo assim a reverência pelo domingo, são perturbadores do povo, impedindo a sua restauração ao favor divino e a prosperidade temporal. Assim se repetirá com motivos igualmente bem definidos a acusação feita na antiguidade contra o servo de Deus. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. 1 Reis capítulo 18, versos 17 e 18. Ao despertar-se a ira do povo por meio de falsas acusações, agirão para com os embaixadores de Deus de modo muito semelhante àquele que o apóstata Israel seguiu em relação a Elias. Gilson, um dos destaques desta sessão legislativa é a aprovação do projeto que trata do fechamento do comércio aos domingos aqui em Manhuaçu. Sim, nós recebemos esse projeto e entendemos que ele foi de grande importância e valia para a família de Manhuaçu. Não só a família dos comerciários, mas também para a família dos comerciantes e da população em geral, porque vai ter o domingo para poder passar um tempo a mais com a sua família. Muito importante é que o Papa, ele está numa campanha mundial para proibir, acabar com o trabalho aos domingos. E não é só para supermercado, não. Isso é geral. Então, seja, devido ao quê? É por causa de dinheiro, é por causa de lucro? Não, é para valorizar a família, né? Em Manhuaçu, temos uma cartilha aí da Igreja Presbiteriana de Manhuaçu, que ela fala da importância do domingo para a família. É um dia que a pessoa tira para passear, tira para ir numa igreja, tira para ficar em casa, para descansar.
né, manhuaçuense. E esse projeto já se alastrou, né, essa semana já foi aprovado em Vitória, aliás, em Viçosa, e Vitória já está funcionando há muito tempo, em Muriaé também. Então, ou seja, ele já vem ganhando força, né? E com essa questão do Papa ter entrado na jogada, entrado nessa luta, né, eu acredito que irão aderir a esse projeto. Pequenos e grandes supermercados são englobadas nesta lei. Todo mundo, todos os supermercados, hipermercados, mercearias. Então, já que Manhuaçu está crescendo e está virando metrópole né, no desenvolvimento, então deveria-se aprovar uma lei para manter as lojas, todas as lojas, funcionando no sábado até pelo menos às 8 horas da noite. Olha para você ver. Observe que não só é para fechar as lojas no domingo, mas querem obrigar também através de leis que permaneçam abertas no sábado. E como ficará o comerciante que guarda o sábado? Será obrigado a guardar a lei do domingo e obrigado a trabalhar no sábado? Então deveria-se aprovar uma lei para manter as lojas, todas as lojas, funcionando no sábado até pelo menos às 8 horas da noite. Olha para você ver que caos que seria, né? Seria, já que é crescimento, então, já que o problema é dinheiro, ela não está errada, ela pensou certo, né? Então, ou seja, daí a importância que a gente vê desse projeto não é o dinheiro. Nós vemos é a valorização da família. E essas lojas que fecham a partir de meio-dia em Manhuaçu, eles podem fazer as suas compras até as 10 horas da noite, que todo supermercado está autorizado a ficar aberto. E no domingo ele vai divertir, vai para um parque de diversão, vai para uma igreja. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a lei de Deus, né? Sempre nós pregamos para as pessoas, né, que Deus ele estabeleceu o Santo Sábado para que as pessoas tivessem um tempo para buscar a Deus, um tempo para se encontrar com a sua família, um tempo para que as pessoas chegassem mais próximo, tanto de Deus como um dos outros, né? E as pessoas dizem que isso era fanatismo nosso, não tinha nada a ver, não carecia de um dia para repouso. Mas agora ficou bem claro que realmente Deus estabeleceu o sábado para o nosso próprio bem. Eu vou ler aqui um versículo em Isaías, capítulo 56, no verso 2, diz assim: Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se afirma, e que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de cometer algum mal. Né? Então aqui a palavra de Deus está falando, bem-aventurado aquele homem, né, que guarda o seu pé de profanar o sábado. Né? Então, por quê? Tem uma bênção especial se a pessoa obedecer esse mandamento de Deus. Porque o sábado ele foi estabelecido para que a terra tenha descanso por um dia. Então, tal que agora, né, agora ficou bem claro para os homens, porque estão falando que vão colocar o decreto dominical, porque a terra não descansa. De segunda a segunda, as pessoas trabalhando, não tem um dia para repousar e por isso o ar está poluído. Estão falando que as famílias estão se separando, briga de casais, porque não tem um dia para as famílias se unirem. Estão falando que os filhos estão desobedientes aos pais e às mães, porque não tem um dia para as famílias se reunirem e conversarem. E tudo isso é verdade, porque Deus estabeleceu o sábado para que nós tivéssemos tempo de buscar a Deus, um dia só para buscar a Deus, um dia só para nós conversar com nossos filhos, para nós levar a palavra de Deus para nossos filhos, um dia para que o esposo e a esposa ficassem juntos. Né? Então Deus fez tudo isso pensando em nós. Mas só que o homem, como sempre, é mal agradecido e achava que isso não precisava. Só que agora ficou bem claro, só que em vez deles se arrependerem e buscar a Deus e santificar o santo dia do Senhor, que é o sábado, eles agora vão fazer uma lei dominical, que é contra a lei de Deus. Né? Em vez de eles guardarem o sábado, né? Porque o dia que Deus abençoou e santificou, eles vão agora guardar o domingo. Ou seja, eles querem dizer, se nós estamos sofrendo tudo isso porque falta um dia para repousar, se está acontecendo separação de casal, violência, desobediência de pai e mãe, se o mundo aí está dessa forma, aquecimento global por causa de um dia, pois agora nós vamos descansar em outro dia, no domingo. Só que agora eles estão uma rebeldia aberta contra Deus. Enquanto eles não sabiam disso,
enquanto eles não tinham percebido que era por causa da desobediência à lei de Deus, Deus estava poupando eles. Mas agora eles ficaram sabendo que tudo isso está acontecendo porque falta a obediência para com a lei de Deus. Então agora eles vão descansar em outro dia para demonstrar sua rebelião contra Deus. Pois agora a paciência de Deus vai chegar ao limite. Quando se declara dominical, né? Para que os homens descansem no domingo, pensando que com isso vai aplacar a ira de Deus, que com isso as coisas de ruim vão parar de acontecer. Então vai ser agora o tempo que Deus vai se irar contra o mundo. Porque agora eles já têm luz, eles têm conhecimento. Por que eles estão perecendo? É porque não obedece a palavra de Deus, porque não obedece o santo sábado. Então agora, quando você se declara dominical, vai começar a acontecer coisas ruins no mundo. Vai ser uma tragédia atrás da outra, né? Não vai ter mais paradeiro, né? Porque até agora Deus estava poupando eles para que eles entendessem que todas essas tragédias que estão acontecendo, essa catástrofe por aí, é por causa do descanso do sábado, que está faltando. E então eles reconheceram isso. Mas em vez de eles se arrependerem e descansar no sábado, agora eles vão descansar no domingo. Então isso aí é uma ofensa contra Deus, né? Então, essas palavras que eu queria falar para vocês, né? E que Deus possa nos abençoar e que nós podemos nos preparar para estar de pé diante dessa grande prova que vai vir aí, né? Que é o decreto dominical, que vai ser uma lei contra a lei de Deus, contra os guardas do sábado, né? Então nós vamos ser perseguidos quando esta lei estiver em vigor. Então que Deus nos abençoe, nós somos maternamente. Amém.